Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 2, datada do dia 9 de julho de 2023, cujo título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Iniciaremos os nossos comentários a partir do título da lição, pois julgo conveniente trazer uma definição da expressão deturpação, visto que é uma expressão, uma palavra-chave para a compreensão de tudo aquilo que iremos expor nesta pré-aula. E muita gente não sabe qual o sentido desse termo. Deturpação significa falsificar, configurar, ou reconfigurar, ou desfigurar. Deturpação também significa alterar o sentido ou a percepção de algo. A doutrina bíblica do pecado é alvo do espírito da Babilônia. Todo um sistema mundano, todo um marketing, todo um investimento para a reconfiguração dessa doutrina. Para que o pecado ele seja definido a partir do homem, do pensamento do homem, da cultura, do tempo atual e ele não seja definido pelas escrituras. Se o pecado é definido pelo homem, ele é relativizado. O que é pecado para você pode não ser pecado para mim. O que foi pecado lá atrás pode deixar de ser pecado hoje. O que é pecado aqui no Brasil pode não ser pecado lá nos Estados Unidos. Então, eles tentam fazer essa reconfiguração da doutrina bíblica do pecado. E sabe qual é o objetivo e a finalidade disso? Se o pecado ele é relativo, logo, o arrependimento também é relativo. O homem não precisa se arrepender. Se o homem não precisa se arrepender, o homem não precisa de um salvador. A doutrina da graça, a doutrina da salvação, ela está intimamente ligada à doutrina do pecado. É muito perigoso esse sistema se envolver, esse sistema tentar dominar os conceitos bíblicos e reconfigurá-los. O espírito da Babilônia tem feito isto nestes últimos dias. E nós vamos tratar sobre esse assunto à luz das Escrituras. Vamos iniciar a nossa exposição propriamente dita aqui a partir do nosso textual. Começamos pelo título da lição, mas agora vamos iniciar uma exposição com textos bíblicos a partir do nosso textual, que diz o seguinte: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Na tradução NVI, essa mesma passagem está assim: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olhe como eu dividi esse texto em um pequeno fluxograma para a sua compreensão. Primeiro, nós temos aí 3 sentenças. Você consegue acompanhar isso comigo em tela. O texto está dividido assim, em 3 partes. Temos a primeira parte. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Diante de quem? Diante de Deus. E essa primeira expressão, essa primeira sentença, aponta a realidade do pecado e a necessidade da salvação. Ora, se nenhuma carne será justificada, isso aqui é a realidade do pecado. O homem é pecador. O homem necessita de justificação. Então, isso aqui aponta para a realidade da condição humana. O homem é pecador e na condição de pecador, o homem necessita de salvação. Nós temos aí mais uma sentença: ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. A salvação, ela não é meritória. A salvação não se baseia na obediência a um conjunto de regras. Nós obedecemos a lei de Deus porque fomos salvos e não obedecemos para ser salvos. E percebemos aqui a incapacidade da lei em salvar. E temos a última sentença dessa breve passagem que diz: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos, o pecado é uma realidade. A lei, ela não torna o homem pecador, mas ela revela o pecado. E aqui, olha para mim, e aqui, o texto que nós lemos aqui, o texto de Paulo aos Romanos 3:20, é o clímax de seu argumento. Paulo não está apenas aqui contrapondo a autoconfiança dos judeus, mas também está acusando aqui, está tirando toda a esperança na tentativa de o homem salvar a si mesmo. Sabe qual é o remédio para o pecado? Não é reconfigurá-lo.
O remédio para o pecado não é penitência. O remédio para o pecado não são boas obras. O remédio para o pecado não é pagar uma indulgência. Não. O remédio para o pecado aqui é a fé em Cristo Jesus. É o sacrifício de Cristo. O homem não pode tentar resolver o seu próprio pecado com as suas próprias mãos. O homem não pode se auto-justificar. A lei, ela traz o conhecimento do pecado e não o perdão dele. É o que Paulo está desenvolvendo aqui. Então, ele está concluindo a sua tese acerca da culpabilidade do homem e encerra seu argumento mostrando a total impossibilidade de o homem sair absolvido do tribunal de Deus, confiando em seus méritos ou baseando-se em suas obras. Comentando este texto, um certo comentarista, eu não sei citar o nome dele, mas está aqui no subsídio, ele diz que a lei revela a inescapável realidade do pecado. O pecado é real. Irmão Murilo, como é que eu posso provar que o pecado é real? Sim, você tem a Bíblia. Não, mas de uma forma mais empírica, como é que eu posso provar que o pecado é real? Olhe para seu coração. Olhe para seu corpo, que todos os dias morre um pouquinho. Olhe para os cemitérios. Chegue na porta de sua casa e olhe se lá não tem uma tranca, se lá não tem um cadeado. Por que você coloca a tranca lá? Por causa do pecado. Roubar é pecado? É pecado. Sai de casa e deixa a tua casa aberta. Aí quando tu chegar que tu não encontrar nada, tu vai ver que o pecado é real. Que o homem é pecador. O pecado é uma realidade. Esse comentarista, ele diz que ninguém escapa dessa realidade. Ele mostra também aqui, comentando essa passagem que Paulo aqui escreveu aos Romanos, ele fala que a natureza maligna do pecado é revelada aqui. Não só a natureza maligna do pecado, mas a sua força mortal. O pecado gera uma culpa irremediável, a não ser pela graça de Deus. A lei é boa quando é usada para produzir convicção de pecado, mas ela é impotente para salvar o pecador, salvar o homem do pecado. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando aqui nessa passagem que o homem é culpado dos pecados de comissão e omissão, dos pecados públicos e secretos. É o que ele está desenvolvendo aqui à luz de seu contexto. Paulo está mostrando que o homem está condenado por Deus não só por causa do que ele diz e faz, mas por causa do que é, ou seja, por causa de seu estado pecaminoso. Consequentemente, só é possível uma conclusão. O homem está condenado, o homem está condenado, o homem está condenado. Essa é a condição do homem. E meus irmãos, a razão de ser do nosso texto áureo aqui é justamente para mostrar que o pecado é uma realidade. Que a doutrina do pecado, ela é bíblica. Há vastos textos nas Escrituras que apontam para essa realidade que nós iremos desenvolver no tópico de número 1. A realidade do pecado, a realidade da universalidade do pecado e a realidade da corrupção total do homem. Aí o problema aqui é o seguinte, né? Porque quem deturpa a doutrina do pecado também deturpa a doutrina da salvação. A adulteração dessas doutrinas reveladas na Bíblia não muda a condição do homem. Por que o espírito da Babilônia tenta ressignificar o que é pecado? Porque ele tenta deixar o homem mais cego, para que o homem se torne cativo de fato do pecado. Quando você ressignifica o pecado, você está tentando abrandar a sua consciência que lhe acusa dia e noite. Você quer pecar sem se sentir preocupado, sem sentir condenação, sem sentir culpa. Aí como é que você peca sem sentir culpa? Vamos mudar o conceito de pecado. O espírito da Babilônia está fazendo isso. Agora, mudar, ressignificar uma verdade, e a verdade da doutrina bíblica do pecado, não muda a realidade do homem. Torna só o homem mais cego, mais pecador e o deixa mais próximo da condenação eterna, porque vivendo como condenado ele já está. Devemos tomar cuidado, irmãos. Porque a gente pode se ver em determinado momento de nossa vida influenciado por essas filosofias, por essas teologias modernas, por esses pensamentos que são dominados e derivados de uma atuação do espírito da Babilônia. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Sabe qual é o remédio eficiente para o pecado? A cruz de Cristo. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou bom,
Eu mereço ser salvo, não todos pecaram. Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos estão separados de Deus. Todos os homens sem exceção. Você quando pensa aqui nessa universalidade do pecado, a gente vai já falar sobre ela em mais detalhes, você pensa que você está tirando aqui, você tem uma máquina de tirar xerox, né? Aí você está fazendo aqui uma impressão. Aí, por alguma razão, você vai imprimir uma folha, e quando você imprime esta folha, ela sai com uma mancha. Aí você imprimiu, a folhazinha saiu com uma mancha, a tinta borrou, o cartucho enganchou, não sei o que aconteceu, a folha saiu com uma mancha. Se você tirar xerox dessa folha que está manchada, todas as xerox, elas vão sair com essa mancha também. Depois do pecado de Adão, olha que ilustração interessante, não é? Depois da queda, depois que Adão pecou, todos os homens que nasceram procedentes de Adão, nasceram com essa inclinação para o pecado. Com a natureza pecaminosa. O pecado de Adão, ele foi uma desobediência à vontade de Deus. E isso teve um preço alto. O pecado de Adão teve consequências para toda a humanidade e também para toda a criação. Por causa do pecado de Adão, o pecado se transmitiu a todos os seus descendentes, tornando-os culpados diante de Deus. Além disso, a terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos e cardos, dificultando o trabalho e o sustento do homem. A terra também, a criação aguarda, gemendo, o dia de sua redenção. O pecado de Adão teve consequências cósmicas. Teve consequências também individuais para todos os seus descendentes. Meus irmãos, vamos aqui à exposição do primeiro ponto da lição. E o primeiro ponto da lição vai falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Se você quiser ter acesso a esse subsídio que eu estou utilizando aqui, você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui embaixo, clicar no link azul que tem aqui, você vai ser direcionado para a página gratuita da ferramenta EBD e lá você fará o download desse material. Se você quiser receber mais materiais além deste que eu estou utilizando aqui, você pode conhecer a plataforma dos assinantes da ferramenta EBD. É uma plataforma paga, é uma assinatura, onde você vai receber, além de um subsídio mais completo do que esse gratuito que você pode baixar aqui pelo YouTube, você vai receber materiais complementares, você vai receber cursos de capacitação para professores da escola bíblica dominical, você vai receber slides profissionais, fluxogramas, tem muita coisa lá para você desfrutar dentro da plataforma da ferramenta EBD. E meus irmãos, eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Confere aí e faça com milhares de outros alunos e professores. Vê só, prova e vê que é bom, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá. Primeiro subponto do tópico 1, definição de pecado. Qual é a definição bíblica de pecado? Porque se a gente for pesquisar definições das teologias modernas, a gente vai achar muita baboseira. A gente vai achar muita coisa por aí. Eu já tratei sobre isso aqui quando falei um pouco sobre a palavra deturpação no título da lição. Mas qual é a definição bíblica? O que a Bíblia diz sobre o que é pecado? Eu recorri a alguns dicionaristas e quero fazer menção deles aqui, porque são pessoas que estudaram a fundo as línguas originais, são irmãos mais experientes que eu e com certeza eles terão uma palavra mais segura para dar aos irmãos aqui que estão ouvindo esta aula. Então quero emprestar as palavras do Champlin. Ele diz que pecado é a tradução do grego hamartia. Esse termo é derivado de uma raiz que indica errar o alvo, fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir um padrão conhecido, mas antes desviando-se do mesmo. O comentarista da lição ele chega a dizer o seguinte, que o pecado ou o pecador, ele não apenas erra o alvo, mas ele acerta deliberadamente, de forma consciente, de forma proposital, o alvo errado. A Bíblia diz, não adulterarás. Não é que ele adulterou como como um deslize, no sentido de, eita, eu não queria, mas aconteceu. Não, deliberadamente, o pecador, ele faz aquilo que contraria a palavra de Deus. Champlin, ele continua em sua definição.
Trata-se do fracasso em não atingir um padrão conhecido, mas antes desviando-se do mesmo. O pecado tanto é um ato, uma ação, como é um estado, uma condição. Na condição de estado, quando a gente pensa em pecado como uma condição, é o estado dos homens sem regeneração, que se manifesta na forma de numerosos atos perversos. Pecar, diz Champlin, é afastar-se daquilo que Deus considera a conduta ideal, do homem ideal, exemplificado em Jesus Cristo. O pecado ele tem gradações. Ele conduz à impiedade, que consiste na oposição a Deus e a seus princípios. É uma autêntica rebelião da alma. E o pecado leva à transgressão. Não só a transgressão, mas o endurecimento. Quando o homem peca, já não sente mais vergonha do pecado. Você vê que alguém às vezes está fazendo uma coisa errada, né? E ela tem vergonha daquilo que está fazendo e não faz à luz do dia. Não faz para os outros saberem. Ela vive como um pecador, mas ela não quer que os outros saibam que ela é pecadora. Ela esconde o lado feio do pecado. Mas tem gente que já está tão envolvido com o pecado, já está tão degradado no pecado, que ele não se importa se alguém vê, se alguém sabe. Ele não está mais nem aí. Ele faz e faz. Então o pecado ele tem essa degradação. Vamos lá. O Justo Gonzalez, ele define pecado como... Olha como é interessante aqui essa definição do Justo Gonzalez. Ele tem um breve dicionário de teologia, na página 244, ele diz o seguinte. Ele define pecado como a barreira que separa os homens de Deus. Olha o que o pecado faz. Separa os homens de Deus. E que se interpõe entre quem somos e quem Deus deseja que sejamos. Você acha que o plano de Deus é alguém viciado nas drogas? Você acha que o plano de Deus é a imoralidade? Não, isso não é o plano de Deus para o homem. O pecado faz isso, nos afasta dos ideais de Deus para a nossa vida. O pecado é tanto uma ação como uma condição. Vê que eles têm essas visões parecidas, né? O Champlin e o Justo Gonzalez. Ele diz o seguinte: como ação, o pecado é a violação consciente da vontade de Deus. Portanto, é possível falar de pecados no plural e classificá-los conforme diversos critérios. Isso é o que geralmente é conhecido por pecado atual, os pecados que cada indivíduo comete. O pecado, por outro lado, em seu sentido mais profundo, não é uma ação nem uma atitude, mas uma condição em que os homens encontram-se afastados de Deus. Isso porque isso é uma condição em que todos nascemos e da qual não podemos nos livrar por nós mesmos. São dois dicionaristas aqui definindo o que é pecado. Mas definições mais pastorais, definições que as pessoas vão assimilar melhor. Sintetizando tudo isso aqui, o Charles Spurgeon, ele diz que... Deixa-me abrir aqui, vamos lá. O Charles Spurgeon, ele diz que pecado é uma rebelião contra o governo de Deus. É uma tentativa de destronar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É uma inimizade contra Deus e contra tudo o que é bom e santo. O John Piper, ele diz que pecado é o que você faz quando seu coração não está satisfeito com Deus. Rapaz, eu confesso a você que isso aqui doeu. Porque todo pecado é uma forma de insatisfação com a bondade de Deus. Isso aqui dói, essa definição dói. Pecado é o fruto do descontentamento com Deus como sua maior alegria. Pecado é o ato de trocar a glória de Deus por ídolos vazios. O Paul Washer, ele diz que pecado é uma ofensa infinita contra um Deus infinitamente santo. Pecado é uma violação da natureza e do caráter de Deus. É uma afronta à majestade e à glória de Deus. É uma expressão de ódio e desprezo por Deus. O Nicodemos, eu estou trazendo ele aqui como exemplo, não é? Ele define pecado, embora eu discorde de muito pensamento dele aqui, não estou citando ele aqui, mas não sou obrigado a concordar com tudo que ele diz. Mas nessa definição de pecado, ele foi muito assertivo. Ele disse: pecado é tudo aquilo que contraria a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Olha a importância, que ele está dando importância à Bíblia. É tudo aquilo que contraria a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Pecado é tudo aquilo que fere o relacionamento do homem com Deus e com o próximo.
E ele conclui dizendo uma coisa interessante. Pecado é tudo aquilo que desonra e desfigura a imagem de Deus no homem. Reflete sobre isso aí. Pecado é tudo aquilo que desonra e desfigura a imagem de Deus no homem. Pecado. Mudar o conceito de pecado é muito perigoso. O alvo do espírito da Babilônia é fazer com que o homem pense que é livre, sendo escravo. É fazer com que o homem pense que é amigo de Deus vivendo como inimigo. É fazer com que o homem pense que é salvo estando condenado. Então, pecado continua sendo pecado. O que é pecado aqui no Brasil é pecado em qualquer lugar. Pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Tudo leva para o inferno. Existem, lógico, consequências sociais e espirituais de certos pecados. Mas, em última análise, todo pecado leva o homem para o inferno. O subponto de número 2 fala sobre a universalidade do pecado. Presta atenção, a universalidade do pecado. Quando a gente pensa em universalidade, nós devemos ter em mente o seguinte conceito. Todos os homens são pecadores. Tudo no homem é pecaminoso. O pecado é universal entre os homens. E ele é pleno dentro do homem. Se alguém desenhasse aqui um círculo, né? Desenhei um círculo aqui. E neste círculo aqui é para indicar os homens justos. Só vai estar neste círculo aqui os homens justos. Esse círculo tem que ficar vazio. Porque todos pecaram. Aí eu desenho um círculo aqui agora. E dentro desse círculo aqui, eu tenho que colocar os pecadores. Esse círculo vai ficar cheio. Todos devem ser incluídos aqui. Porque todos pecaram. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós podemos parafrasear essa passagem da seguinte maneira. Todos pecaram. Todos os que pecaram são pecadores. E todos os pecadores estão separados de Deus. Há uma conotação aqui de universalidade. Todos, sem exceção, judeu e gentil, preto e branco, rico e pobre, letrado e iletrado, todos pecaram. Todos pecaram. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só humano, aqui é a tradução NAA, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. O Grant Osborne, em seu comentário lançado em 2022, na página 194 a 195, ele, comentando essa passagem, diz que todas as pessoas herdaram a corrupção de Adão. A expressão todos pecaram significa que todas as pessoas voluntariamente escolheram seguir sua disposição herdada para pecar e cometeram pecados. Que alguém pode dizer, o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Vou ser condenado pelo pecado de Adão? Você vai ser condenado pelos pecados que você cometeu. Quem diz que não tem pecado já está pecando porque está mentindo. O texto do Osborne continua dizendo o seguinte: por isso são culpados por dois caminhos. A natureza pecaminosa herdada de Adão, que é o pecado passivo, e a participação pessoal no pecado por meio dos próprios pecados, que é o pecado ativo. Todo mundo pecou. O pecado entrou no mundo por um homem. A morte entrou no mundo pelo pecado. Porque todos pecaram em Adão. O salário do pecado é a morte. A morte passou a todos os homens. O pecado é universal. O salmista Davi, fazendo uso de poesias, reverberou uma verdade teológica muito profunda. Ele diz, Salmo 51, verso 5, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O homem já nasce pecador. Ele não se torna pecador, ele nasce pecador. Ele nasce com essa inclinação para o mal. Você já observou uma criancinha? A criança, ela não é responsável pelas suas ações porque ela ainda não tem consciência amadurecida de certo e errado. Mas olhe para a criança. Ela derrubou alguma coisa, né? Ela está toda suja. Foi pega com a mão na massa. Quem fez isso, menino? Fui eu não. Toda sujazinha. Fui eu não. Quem foi que ensinou a criança a mentir?
Menino, dá um pouquinho? Não! Quem foi que ensinou a criança a ser egoísta? Quando você toma alguma coisa da mão dela, bate. Quem foi que ensinou isso a ela? Natureza pecaminosa. Eu não vou dizer aqui que crianças são como demônios, né? Deus me livre de dizer isso. Mas, olhando para o texto bíblico, a gente percebe que a natureza pecaminosa está presente no homem desde o seu nascimento. Eu não estou falando aqui de concepção. Estou falando de nascimento. Nascimento. A natureza pecaminosa ela está presente em nós desde que nascemos. Se manifesta em ações deliberadas, ações pensadas, quando perdemos a inocência e tomamos decisões conscientes. Acompanha o homem até a morte, sendo ele crente ou não. Agora, tem diferença. Quem morre em Cristo morre na promessa de um corpo transformado. Quem morre sem Cristo aguarda a segunda ressurreição para ser julgado, sentenciado e condenado eternamente, e esta é a segunda morte. O pecado é universal. E o terceiro subponto diz a corrupção total. Eu gostei dessa expressão corrupção total, mais do que depravação total. O homem é totalmente corrompido. O que significa depravação total? Significa que mesmo que o ser humano, mesmo o ser humano podendo fazer algumas coisas boas, o pecado infelizmente prevalece em seu coração. E mais, contamina todo o seu ser. Todo o seu ser. Esse é o sentido do termo total, quando falamos de depravação total do ser humano à luz da Bíblia. Essa depravação ela não é total no sentido de intensidade, mas de abrangência. Porque quando a gente diz assim, depravação total, o homem é tão ruim quanto ele pode ser. Não significa que todo homem vai ser estuprador, matador, assassino. Não. Não é no sentido de intensidade. Que todo homem vai ser um psicopata sem sentimento, totalmente entregue ao pecado. Não. Não é nesse sentido, não. É no sentido de abrangência. Significa que o homem está totalmente, interiormente afetado, contaminado pelo pecado. Todas as áreas da sua vida estão afetadas pelo pecado. Como coloca o Geisler, corretamente, o pecado se espalhou por todas as partes do nosso ser. Mente, emoção, vontade e corpo. Em síntese, a depravação total quer dizer que todos os seres humanos, em todo o seu ser, foram contaminados pelo pecado. Significa que o ser humano, após a queda, passou a ter uma inclinação natural e prevalecente para o pecado que o impede de fazer a vontade divina e de vir a Deus. E é aqui onde entra a graça, é aqui onde entra o sacrifício de Cristo em benefício do homem. Mas o que é que o primeiro ponto aqui está pondo? Não discuta na classe arminianismo e calvinismo. Foque no assunto da lição. O que é que o primeiro ponto aqui está nos mostrando? A doutrina do pecado, ela é bíblica. Pecado tem que ser definido à luz das Escrituras. Os homens são pecadores. O pecado é real, não é uma ilusão. Primeiro ponto tem que deixar claro isso. Aí nós vamos para o segundo ponto, que diz as teologias modernas. E olha, irmãos, olha para mim aqui. Deixa-me ser bem sincero com vocês. Pastor Douglas Batista, ele foi cirúrgico em cada palavra desses 3 subpontos aqui do tópico 2. Eu acho que ele não poderia ter escrito melhor isso aqui. Está excelente o texto dele. Só que o conhecimento de nosso povo nas escolas dominicais é muito limitado. Quem é que vai saber o que é teologia do pecado social? Como é que a gente vai explicar isso? Teologia da libertação, teologia da missão integral, teologias identitárias, que eu vou falar sobre isso aqui, viu? Liberalismo teológico. Eu creio, não me desfazendo de vocês, professores, mas eu creio que 90% dos professores da escola dominical não tem intimidade com isso aqui. Então procure ser o mais simples possível. Estude com dedicação. Isto aqui. Mas em classe, procure usar a linguagem mais simples possível para que seu aluno entenda o perigo dessas teologias modernas. Tá bom? Então vamos lá.
eu queria alterar um pouco aqui os tópicos e colocar essa teologia social, né, essa teologia do pecado social, no bojo de teologias da libertação. Porque, para mim, teologia da libertação engloba aqui teologia do pecado social. É como se fosse uma mesma coisa com várias ramificações. É porque alguém diz assim, a teologia da libertação está estritamente associada ao catolicismo, porque nasceu de uma hermenêutica católica, nos berços católicos. Teologia da missão integral já é uma coisa mais protestante. Mas olha, irmão, é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco isso aqui. É você olhar para a Bíblia e fazer uma exegese do texto bíblico a partir do chão que você pisa. Ou seja, não é a Bíblia quem influencia, não é a partir da Bíblia que a minha teologia é formada. Mas a Bíblia vai apoiar a teologia, o viés que eu já tenho. As teologias da libertação, ou teologia da libertação, se é que a gente pode dizer assim, ela olha para a Bíblia com um pensamento já pré-estabelecido. Ela toma as ciências sociais, né, a política, a economia, toma tudo isso e a partir desse viés das ciências sociais ela faz a leitura da Bíblia. O Evangelho, eu estou explicando aqui de forma bem simples, o Evangelho perde o seu propósito como está posto nas Escrituras e passa a se tornar, o Evangelho, a pregação do Evangelho, passa a se tornar uma militância política. Sabe o que é pecado? Dentro dessa conjuntura aqui da teologia da libertação, da missão integral e das teologias identitárias, sabe o que é o pecado? O pecado ele se torna uma coisa mais estrutural. O autor da lição, ele até pontua isso aqui. Eu acho que eu rabisquei aqui. É isso mesmo. Se torna uma coisa estrutural e não mais natureza humana. Então o homem não é pecador. O pecado não é uma coisa que vem de dentro para fora. Não é o coração que é doente. Não é o coração que é pecador. Não é o homem que é pecador. O homem só peca por causa do ambiente, da sociedade que é opressora. Aí sabe como é que se resolve o problema do pecado? Erradicando a pobreza. Acabando com a injustiça. O mundo será um mundo melhor quando o povo for bem educado. Se todo mundo tiver educação, o pecado vai deixar de existir. Se as desigualdades elas forem resolvidas, a gente resolve o problema do pecado. Então há um viés por trás, desculpem, há um viés por trás da leitura bíblica. E geralmente a gente associa teologia da missão integral com teologia da libertação com marxismo cultural, com as ideias socialistas de Karl Marx. Teologia, escute, não estou sendo aqui tendencioso, pesquise. Teologia da missão integral, teologia da libertação e todas as suas ramificações são teologias socialistas. E eu não estou aqui, porque o socialismo é ligado ao povo de esquerda, né? E eu não estou aqui falando porque é de esquerda, não. Se fosse uma coisa, se fosse uma leitura com viés de política de direita da Bíblia, também estaria errado. Eu não posso, a partir de uma filosofia política, fazer uma leitura da Bíblia. Isso é distorcer o texto bíblico. Eu estou tirando a hermenêutica bíblica e impondo uma leitura política, uma leitura ideológica da Bíblia. Vamos aqui a algumas definições, você vai entender o que eu estou falando. O termo teologia da libertação poderia ser aplicado, em tese, a toda teologia que seja voltada às situações de opressão ou que delas trate. De modo mais específico, a teologia da libertação é um movimento que engloba várias correntes de pensamento interpretando os ensinamentos de Jesus como libertadores de injustiças, condições sociais, políticas e econômicas. A gente precisa tomar muito cuidado disso aqui, porque é a partir da teologia da libertação que surgem ramificações. Teologia da missão integral. O evangelho se torna mais uma causa social, sabe? A partir daqui surgem as teologias identitárias. A gente não pode muito bem chamar de teologias identitárias, porque são movimentos volúveis que estão sempre mudando, mas é disso aqui que nasce
esse tipo de teologia que se identifica com minorias. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui com o que eu vou falar, para mim não ser cancelado no YouTube, nas plataformas onde esse vídeo vai ser publicado. Então, vamos lá. Teologias identitárias são herdeiras da teologia da libertação. Nessa abordagem, nessa leitura da Bíblia, não há um significado objetivo e normativo das Escrituras. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista da Bíblia, uma leitura dos ideais negros, uma leitura você sabe aí, e uma leitura asiática. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade à medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico. O leitor vem à Bíblia para provar suas pressuposições, suas preconcepções. Por exemplo, a teologia feminista. Elizabeth Stanton, ativista feminista, escritora da Bíblia da Mulher e pioneira nos estudos bíblicos de gênero, afirmou que no relato da criação, uma parte é inspirada e outra não. Olha o que é uma leitura feminista da Bíblia, que é uma ramificação da teologia da libertação. Olha só. Ela sugere que quando a Bíblia afirma que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, o texto é inspirado. Contudo, quando a Bíblia diz que a mulher foi criada da costela de Adão, o texto não é inspirado, mas um relato machista. Eu faço uma leitura da Bíblia, recorto aquilo que eu gosto para mim e aquilo que eu não gosto eu descarto. A teologia negra. James Connell, defensor da teologia negra, disse: não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Deus não foi o autor da Bíblia, nem seus escritores foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu a Escritura. O importante é se pode servir como uma arma contra os opressores. A teologia queer. Presta atenção. Queer, não sei nem se eu estou pronunciando correto, porque é um termo guarda-chuva da língua inglesa. Para minorias sexuais e de gênero, ou seja, aqueles que não se classificam como heterossexuais ou não são cisgêneros. Então, André Muscoft, acho que é assim que cita o nome dele, no artigo Uma Brecha no Armário, ele escreveu o seguinte: talvez a questão-chave seja inverter a pergunta que geralmente é feita, o que a pergunta geralmente é feita? O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? O que a Bíblia diz sobre homossexualidade? Ele diz nesse artigo aqui o seguinte: vamos inverter essa pergunta. Vamos inverter. O que os homossexuais têm a dizer sobre a Bíblia? Então, é uma leitura das Escrituras sobre um viés ideológico. Meu Deus. Você está entendendo? É por isso que hoje tem igreja gay, pastores gays, pastoras lésbicas. Você vê hoje um negócio tão frouxo, né? Você vê igreja hoje, que o púlpito é um palanque político. Você não sabe mais o que é política, o que é igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. A igreja, o propósito da igreja às vezes se torna eleger um político e não mais pregar o evangelho. Muito cuidado com isso aqui. E você vai explicar isso aqui, escute. Você vai explicar isso aqui sem cair no debate de direita e esquerda. É Lula, é Bolsonaro, por que direita? Explique isso aqui. Se prenda no assunto da lição. Não deixe os alunos tomarem a aula de você. Para falar de direita e esquerda, irmão, estou falando isso aqui. Preste atenção. Aí você tira suas conclusões. Você tira suas conclusões em questão política. Mas deixa eu explicar isso aqui. Que isso aqui é um problema. Fazer uma leitura, né, com um viés ideológico das doutrinas da Bíblia vai redundar nisso aqui. Tá bom? Vamos lá. Liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico? Foi um câncer que matou a igreja na Europa, na Alemanha, em séculos passados. O liberalismo tem em seu cerne servir de ponte entre a fé cristã
e o conhecimento moderno. Os teólogos liberais defendem que a sobrevivência do cristianismo depende da sua capacidade de adaptar-se à mentalidade científica e filosófica de seus dias. Olha que interessante. Diante de um desafio de gênero, não é? Numa época em que o homo está sendo aceito por aí, sendo defendido com unhas e dentes, quem fala sobre isso é cancelado, é censurado, não é? Numa época assim, o que é que teólogos liberais fazem? Eles não denunciam mais o pecado, mas o que é que eles querem fazer? Alterar a Bíblia. Vamos mudar o que está escrito aqui para que se adapte ao contexto de agora. Porque Deus é paz e amor. Deus aceita tudo. Está errado. A igreja recebe todos, mas não aceita tudo. Deus chama todos, mas exige arrependimento, mudança de vida, transformação. Mas vamos lá, olha o que a teologia liberal faz, não é? Vamos lá, não foi que eu parei aqui de ler. Vou começar aqui de outro ponto. O liberalismo exigiu muita flexibilidade em relação à teologia cristã tradicional ortodoxa. Os liberais entendiam que para o cristianismo continuar sendo uma opção intelectual séria no mundo moderno, era essencial que ele fosse completamente reconstruído. Essa ideia implicava em desconstrução da herança doutrinária, bem como uma mudança nos métodos interpretativos da Bíblia. O Alistair McCraft, em sua teologia histórica, ele diz o seguinte: nos casos em que a maneira tradicional de interpretar a Bíblia ou as crenças tradicionais pareciam comprometidas por avanços do conhecimento humano, era imperativo que elas fossem descartadas ou reinterpretadas, de modo a alinhar-se com tudo aquilo que já se sabia acerca do mundo. No período ali do iluminismo, onde a razão estava em alta conta, né? Aquilo que não fosse explicado pela razão, pelo viés científico, não era verdadeiro. Aí os teólogos liberais, para encaixarem a Bíblia nesse viés de pensamento iluminista, eles pensaram o quê? Vamos ressignificar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia. Ressignificando a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Jesus andou sobre as águas, isso é impossível, meus irmãos, de explicar por meio da ciência. O homem não tem condição de andar sobre as águas. O texto, na verdade, quer dizer ali que Jesus triunfou sobre as dificuldades. Não que literalmente ele andou sobre as águas. Entendeu? Tá. Eles tiraram os milagres da Bíblia. Isso é um problema. Os teólogos liberais não só fazem isso, mas há uma frouxidão moral. Você vê aí, eu poderia citar muitos teólogos liberais aqui. Muitos, por nome. Mas isso dá processo. Tem que me segurar aqui. Mas você sabe que eu estou falando aí de cantores, não é? De teólogos. E gente aí, vamos tomar cuidado, meus irmãos. As consequências do liberalismo teológico. O maluco tá ficando grande. Vamos lá. O liberalismo teológico, ele defende que a experiência pessoal religiosa, ela se sobrepõe à doutrina. Né? Ele diz que a base da religião é a experiência humana, não a existência de Deus. A Bíblia não é infalível para os liberais. Ela não tem autoridade absoluta. Ela é especial apenas porque registra a experiência religiosa da igreja primitiva. Muitas igrejas têm se deixado levar por esse caminho aqui. Não. O que importa é a pureza de vida, é a prática, e não o conhecimento. Ora, não. Dizer que o que importa é a prática e não o conhecimento, isso é loucura, absurdo. O remédio, ou melhor, a cura é mais importante que o remédio. Mas sem o remédio não tem a cura. Lógico que a prática, a experiência de viver é mais importante que a doutrina. Eu acho que, meu Deus, vamos pensar aqui, não é? Nessa afirmação. É lógico que praticar é importante. Mas a gente só vai ter a prática correta
se tiver a doutrina correta. Se eu altero a doutrina, eu incorro em prática errada. Muita igreja tem feito isso aqui, tem abandonado a doutrina e abraçado as concepções pessoais do homem. O eu, né? Hoje o eu está determinando como as pessoas devem se relacionar com Deus. Não é assim. Eu me relaciono pessoalmente com Deus. Então, assim, eu acho que essa doutrina desse negócio do inferno é isso aí, não. Isso eu não creio nisso, não. Eu creio só nisso aqui. Então, o homem é quem está pensando aí o que é que ele crê, o que é que ele não crê. Você vê que a teologia liberal ela nega os milagres, nega a Bíblia como infalível, nega o nascimento virginal, a divindade de Cristo. Desculpa, irmão, eu fico com vontade de dizer algumas palavras aqui, mas eu sei que eu não posso. A teologia liberal é um câncer. O Richard Niebuhr, acho que é assim que cita o nome dele, ele diz assim, que a teologia liberal, o resumo da teologia liberal, um Deus sem ira, trouxe homens sem pecados a um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Isso aqui é a teologia liberal. Aplicando tudo que a gente falou nesse ponto aqui, o cristianismo, ele fundamenta suas convicções e práticas nas escrituras. Os liberais são hereges, não podem ser chamados de irmãos. Suas crenças e práticas estão pautadas na experiência pessoal e na cultura. Como cristãos, precisamos rejeitar as adaptações, atualizações e mudanças bíblicas para dialogar com a cultura. Eu não posso abrir mão dos meus conceitos, dos meus princípios, da Bíblia, para poder me amoldar à sociedade. Não. Devo permanecer crendo naquilo que está aqui escrito e revelado. Aí vem aí o tópico 3, que é mais uma questão aqui. O tópico 3 é mais uma questão de como se deságua tudo isso aqui. De consequência. Né? Normalização do pecado. A gente está vivendo essa época. A época onde o pecado está sendo normalizado. Aí sabe qual é o problema da normalização do pecado? Uma crise ética e moral. O Douglas Batista ele vai explicar o que é ética e o que é moral. A deturpação da doutrina do pecado promove um abandono ou uma alteração dos princípios imutáveis da palavra de Deus, o que logo certamente influencia a conduta, isto é, o modo de vida das pessoas. E nós estamos vivendo em um tempo em que as palavras no livro do profeta Isaías ganham muita evidência pela sua atualidade, pois estamos presenciando uma verdadeira inversão de valores. Isaías 5:20. Luz está sendo chamada de trevas, trevas está sendo chamada de luz, amargo de doce, doce de amargo, mal de bem e bem de mal. Narrativas são criadas para que o pecado seja aceito como normal. Olha, se você roubou porque é pobre, não tem problema, a gente entende. O aborto é uma questão de saúde pública. Meu corpo, minhas regras. Se você ama, ou se vocês se amam, não existe problema. Tudo vale a pena se a gente se sentir feliz. Essa crise ética e moral que a gente está vivendo. Essa inversão de valores disfarçadas com narrativas bem elaboradas. Aí o subponto 2 diz assim, moralidade sexual. Não é preciso fazer grandes explicações para falar desse ponto aqui, não. Não é não. Só olha ao redor. Olha ao redor. A imoralidade sexual aqui, que o autor coloca aqui, é a normalização do sexo pré-conjugal, extraconjugal, normalização da homossexualidade, da erotização infantil e por aí vai. Olha ao redor. A mídia, os filmes, as séries. Toda série tem que ter um casal de homo. As séries. Os desenhos. As músicas cantam isso. Olha o funk. Olha o sertanejo. As músicas cantam isso. A moda. O jeito de se vestir é tão vulgar que é um apelo à sexualidade. Os artistas, os livros atuais, as escolas e as universidades, não todas, mas a sua maioria, incentivam a prática do sexo pré-conjugal, extraconjugal, a erotização infantil e as relações
Constantemente, nós somos bombardeados por todos os lados a fim de que mudemos o nosso conceito de certo e errado, que abandonemos os princípios da palavra de Deus. A coisa está tão perigosa que eu vou repetir isso aqui, que expor uma opinião contrária a certas práticas destas que citei aqui, vai ser rotulado como fascista, é discurso de ódio. Só minha liberdade de expressão, minha liberdade de expor aquilo que eu creio baseado na Bíblia Sagrada. Último subponto, a dessacralização da vida. Dessacralização é o processo de perda ou negação da sacralidade de algo que era considerado sagrado ou divino. No contexto da vida humana, dessacralização significa ignorar ou rejeitar a origem, o valor e o propósito da vida como um dom de Deus e tratá-la como uma mera propriedade ou mercadoria, sujeita à vontade e ao interesse do indivíduo ou do grupo. A vida humana é sagrada, porque ela tem sua origem divina e ela deve ser valorizada como um dom de Deus. A vida, ou melhor, o corpo humano, ele deve ser cuidado e preservado como um templo do Espírito. E eu finalizo aqui os pontos da lição dizendo que a autonomia incondicional sobre o corpo é uma ilusão que leva à rebelião contra Deus e à destruição da vida. Meu corpo, minhas regras? De jeito nenhum, a Bíblia diz outra coisa. Eu vou finalizar esse estudo evocando algumas passagens das Escrituras, a fim de causar a fim de você não fique conformado com este mundo, com esta atuação do espírito de Babilônia. Vou citar aqui alguns textos. Efésios 5 e 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz, como estamos fazendo aqui. Pecado ainda é pecado. Ainda não, pecado é pecado, sempre será pecado. 1 Coríntios 5 e 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que... Desculpem. Dizendo-se irmãos, sejam imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Associação com quem já se entregou aos conceitos propagados pelo espírito da Babilônia, não queira. Que às vezes até dentro da igreja tem gente assim. Tem nada não, tem nada não. Vai para lá. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem a mesma forma não, viu? Esse texto aqui. 1 João 3, 7 e 8. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 Coríntios 6, 9 e 11. E aqui, se esse povo pudesse, rasgava esse texto. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Ei! Não se deixem enganar não pelo espírito da Babilônia. Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, e nem os ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Ressignificar o pecado. Deturpar a doutrina bíblica do pecado. Não vai te conduzir à salvação, não vai te tornar melhor. Não vai. A igreja precisa manter firme as suas convicções e não ceder à pressão social. Não ceder à cultura e nem ao espírito de Babilônia, mas continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Te desejo um ótimo fim de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.